Falam, amados. Você conhece alguém que não tenha problemas? Que passou por essa vida ileso a qualquer problema? Eu desconheço. Mas sabe que tem uma coisa muito legal, muito bacana, que nós podemos perceber, saber, né? Que quando nós temos problemas, quando nós passamos por situações difíceis, além de nós crescermos espiritualmente, emocionalmente, nós nos tornamos peças raras no reino espiritual. Sabe, nós somos capazes de consolar outras pessoas. E isso é muito bom. É muito bom mesmo. Lá em 1 Pedro 5,10, a palavra nos diz o seguinte: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, ele diz um pouco de tempo, os restaurará. Nós vamos sofrer não é um tanto de tempo, é um pouco de tempo, porque nós temos a eternidade para vivermos. Posteriormente, ele nos restaurará, trará restauração, nos fará novos, cicatrizados, rejuvenescidos, os confirmará, né? Olha, você é meu filho amado, olha, você é minha filha amada, olha, isso aí não foi por um acaso, em tudo há um propósito, lhe dará força e os porá sobre firmes alicerces. O que mais nós poderemos desejar de Deus? Estarmos sobre firmes alicerces. Sabe, eu já ouvi, né? Eu nunca andei de avião. Acredito que vou andar um dia ainda. Mas as pessoas dizem que quando armam a tempestade e o avião ele vai acima daquelas nuvens pesadas, lá há sol e é incrível como que lá embaixo, né? Abaixo dele tá chovendo, tá tudo nublado e lá em cima o céu tá azul. Olha só. Então, quando nós estamos passando, isso é uma metáfora para nós imaginarmos, para nós refletirmos. Quando nós estamos passando por problemas, nós temos dificuldades de ver através deles, como essas nuvens aí espessas, quando uma pessoa está na tempestade, abaixo dela e o avião sobe. Mas através da fé, nós podemos ter essa atitude mental, essa atitude de fé. Agora eu estou passando por dificuldades, eu não consigo ver uma saída, eu não consigo ver uma luz no fundo, no fim do túnel. Mas o meu Deus, aquele que cuida de mim, que cuida de nós, ele vê, ele sabe. E através da fé eu posso vislumbrar. Estão servidos? Então, amados, que maravilha é esse Deus. E nós, né, temos condições, sabe? Lutas, tristezas, tudo isso, todos nós. A Bíblia fala que até a natureza geme esperando a redenção, sabe? Esperando que tudo se torne novo. Mas enquanto não volta, enquanto as coisas não se tornam novas, nós vamos prosseguindo de fé em fé, de glória em glória. Por isso, Jesus deixou para nós a igreja, que é o corpo dele. Quando nós estamos unidos, irmanados, nós podemos nos consolar, nós podemos nos apoiar, nós podemos nos encher de esperança uns aos outros, amados, em todas essas lutas. A Bíblia fala que o nosso espírito está pronto e que a carne é fraca. Quando ele fala em carne, ele está falando, essa carne aqui não, tá? Essa carne recebe e descarga. É da nossa alma, que precisa ser fortalecida em Deus. Porque é a nossa alma que fica atribulada. São os nossos pensamentos, é a negatividade que vem. Eu tenho refletido muito nos últimos dias e não vou negar para vocês, tem sido uma recordação, um alerta. Quando nós estamos passando por problemas, uma ansiedade nos invade, nós temos a tendência de falar, de colocar, porque nós acreditamos que falando, mas nós acabamos falando por ansiedade. Nós até pensamos que estamos falando para nos aliviar. E o que é que acontece? Nós acabamos falando com pessoas que não têm condições de nos ajudar, de nos apoiar. E por incrível que pareça, quando nós acabamos de falar, isso pode ter acontecido com você. Você se sente mais desgastado. Você sente que
É como se você estivesse atravessando uma ponte que está correndo riscos. Você pode cair lá dentro. Então, dá aquela impressão de que você vai ficar aliviado. Mas não. Isso é espiritual, amados. Nem todas as pessoas estão preparadas para compartilhar das nossas histórias. Mas nós, no nosso momento de aflição, se nós não aprendermos, se nós não tivermos vigilantes, atentos, de levar as nossas dificuldades, de escolher atentamente, perguntar para Deus, esperar uma pessoa que tenha maturidade, que possa colher nossas histórias, sabe? Ouvir-nos. E te digo mais, talvez essa pessoa nem tenha muito o que falar. Ela precisa apenas ouvir. Ouvir, se calar e orar por você. Mas outras pessoas que a gente pode sair falando, o que vai acontecer? Vai acontecer um desgaste, sabe? E nós não poderemos exigir dessas pessoas que elas nos compreendam. Não. Porque nem nós compreendemos as histórias de outras pessoas, nem nós estamos tão preparados assim para ouvir tudo de todos. Porque para ouvir, nós precisamos ouvir sem nos envolvermos. Eu já falei para vocês que eu sou psicanalista também, e eu já trabalhei, já fui voluntária durante muitos anos na clínica de recuperação, e até hoje ainda acompanho algumas famílias, alguns ainda pacientes. E eu vou dizer para vocês, dias que eu ouvia das pacientes, histórias assim, ó. Imagina histórias de pessoas que estiveram presas. No caso, eram só homens. As famílias, né, tinham mulheres, tinham filhos. 15 anos de prisão. Imagina. Então eu ouvia coisas, sabia? E eu ouvia 10. Eu chegava lá, começava a ouvir 9h30, 10 horas, saía de lá 17 horas. Eu às vezes almoçava, o prato na mão, ouvindo eles, porque não dava tempo. E eu via a necessidade. E era eu mais uma pessoa ouvindo. E aí quando eu me levantava dali, sabe? Deus me ajudava. Eu podia ouvir o que eu ouvisse, sabe? Então a gente tem que ter essa condição também de ouvir e saber aquele problema ali é dele. Eu vou ser empática, eu vou ouvir, eu vou segurar com amor, mas aquela situação ali é dele. Eu vou levar, eu sou um canal a Deus e Deus vai cuidar. Então até para nós ouvirmos os outros, a gente depende totalmente de Deus conosco. Senão, o que vai ser de nós? Nós vamos ser uma esponja que vamos sugar tudo quando nós ouvirmos um problema e vamos nos acabar? Não podemos, sabe? Então, até para ouvir os outros, é necessário equilíbrio, maturidade, amados. E é uma outra verdade também que nós precisamos lembrar. Quanto mais nós falamos num problema, é como uma ferida, sabe? Se você ficar mexendo, qual é a tendência? Ela demorar mais a cicatrizar ou ela ficar aberta e ser mais infectada ainda, né? Entrar bactérias. Então, nós precisamos ter cuidado. Porque não é pelo muito falar, não, sabe? E aí, nós precisamos até fazer um desligamento, sabe? Deixar que haja oxigenação no nosso cérebro para que nós encontremos saídas, para que nós encontremos soluções para situações complexas que nós estamos vivendo. E ao passo que se nós ficarmos repetindo, nós vamos ficando mais abatidos, mais desgastados, sabe? Então, a palavra tem poder, sabe? E aí, em meio aos problemas também, é um momento muito precioso de nós avaliarmos o nosso grau de maturidade. Quando nós somos feridos, quando nós somos rejeitados, nós temos a tendência de falar. Na verdade, nós estamos querendo aprovação. Nós estamos tão machucados que nós estamos querendo um abraço, nós estamos querendo que as pessoas digam para nós, não, você é precioso, você não é isso que fiz, não podiam ter feito com você, você não merecia. Mas, amados, isso vai ajudar de verdade? Pode até consolar um pouquinho. Mas, na verdade, o que vai fazer a diferença nisso aí não é essa aprovação alheia de outro ser humano como nós. O que vai nos recuperar, o que vai nos colocar de pé é a certeza em Deus, quando nós falarmos para Ele. E aí o Espírito Santo vai falar aos nossos ouvidos, sabe? Muitas vezes, o que as pessoas nos fazem
tem a ver com elas, sabe? E nós precisamos separar. Aquilo tem a ver com elas. A nossa vida são relacionamentos. Mas se uma pessoa nos distrata, nos rejeita, e aí? É problema dela. O meu valor, sabe? Ele não é medido pelo grau de aceitação, de aprovação de outros. E muitas pessoas estão sendo escravas, vivem em cativeiros por buscar aprovação, buscar aceitação das outras pessoas, ainda que sejam até familiares. Amados, nada muda se nós não mudarmos. Quantas pessoas convivem com outras pessoas que não resolveram os seus conflitos ainda, que ainda tem muitas dificuldades. Isso aqui, a mente humana, como fala em Jeremias 17:9, o coração humano enganoso é. Quem poderá entendê-lo, prescrutá-lo? Só Deus. Davi também falou no Salmo 139. Pai, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Porque nós não temos condição de sozinhos acharmos isso aí. Será que todas as pessoas que estão em nossa convivência, elas têm esse hábito, elas buscam? Ou elas estão em si mesmadas só? É aquilo que elas acham. Porque a tendência da nossa carne é nós acharmos que sempre nós estamos certos. Amados, nós realmente precisamos nos submeter. Nós realmente precisamos, nessas situações de dor, de mágoa, de conflitos, de crises, como dizem os mais antigos, colocar as nossas barbas de molho, ainda que nós sejamos mulheres, sabe? E olhar para dentro de nós mesmos. Porque quando nós estamos feridos, é como se nós estivéssemos despidos. Como assim, pastora? Nós ficamos mais sensíveis, mais propensos a nos sentirmos vitimados. Tudo dói. Então, às vezes, um olhar, uma palavra, uma coisa vai nos machucar, sabe? Então, nesses momentos, é muito importante nós estarmos muito em contato com Deus. E quando precisarmos estar, e vamos precisar sim, não é quando, vamos precisar, procuremos pessoas maduras, sabe? Eu sei, não tá fácil, pastor, achar. Porque a Bíblia está se cumprindo, né? O esfriamento no coração do homem, a dificuldade, sabe, de achar um ouvido, de poder falar, de poder ser ouvido. Eu me lembro que um tempo atrás eu precisei e a pessoa falou para mim assim, olha, eu tenho tanto tempo para você. E a maneira como ela falou, sabe, e o tempo que ela colocou, aquilo já me travou, sabe? Então é assim, infelizmente. Então, queridos, aprendamos, nos acostumemos, tomemos posse dessa alegria, desse conforto, desse consolo, desse colo que nós temos em Deus, com Deus, sabe? A cada dia ficarmos mais independentes, independentes, né? De depender de seres humanos como nós, para que não nos frustremos, para que realmente amadureçamos. Porque Deus tem muito para nós, muito mesmo. É a minha mensagem para esse dia, para você, para esse devocional de hoje. Então nós vamos orar, clamando ao Senhor, né? Deus, ajuda-nos a nos lembrarmos, Senhor, do teu grande amor, do teu colo, do teu consolo, Deus, de tantas coisas maravilhosas que nós encontramos na palavra, Deus. Nos ajude a amadurecer, Deus. Nos ajude o foco maior é estar em nossas próprias vidas, Deus, porque nós não podemos ter o controle sobre nenhuma vida, Pai. Não podemos arrancar amor, atenção de ninguém, nada, Pai. Mas em Ti, Deus, nós podemos ter a certeza que há consolo, que há conselho, que há, Deus, tudo do que nós precisamos, que muitas vezes, ó Pai, na maioria das vezes, nós não temos nem noção, não temos a clareza do que nós precisamos. Mas o Senhor, como um Pai
sábio, como um pai de amor perfeito. O Senhor nos conhece, ó Deus. O Senhor sabe exatamente onde tocar. Então, papai, nos ajude, Senhor. Cura-nos. Liberta-nos, ó Deus, das feridas, das mazelas, ó Pai. Torna-nos maduros, Senhor. Ajuda-nos a calar, ó Pai. A fechar os nossos lábios, ó Deus. A identificarmos que o que está nos impulsionando a tagarelice é a ansiedade, ó Pai. Isso vai nos levar a prejuízos maiores, ó Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Ah, papai. Tua palavra fala sobre a língua, o perigo da língua, Deus. Não só de falarmos dos outros, mas também de falarmos de nós, ó Pai, esperando, Senhor, do mundo, de outros seres humanos iguaizinhos a nós, ou talvez até com mais problemas, ó Deus. Respostas que só o Senhor tem para nos dar, ó Pai. E quando nós precisarmos de fato, de verdade de alguém, ó Deus, que nós possamos, através da sua orientação, encontrar pessoas, ó Pai, que amem, preparadas, ó Pai, para acolher com mãos firmes, cuidadosas, amorosas, cautelosas, ó Deus, as nossas histórias. Em nome de Jesus. Antes de você desligar aí, vai lá, curta, deixa um coraçãozinho. Vocês não têm ideia de como é importante essa interação para que essa palavra possa alcançar outras pessoas. Você acredita que tem outras pessoas que precisem ouvir uma palavra como essa? Além de você compartilhar, sabe? Deixa lá seu amém, tá bom? Muito obrigada. Um dia abençoado para você. E que prossigamos de fé em fé, de glória em glória, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.